Olá pessoal, espero que todos estejam bem. A aula de hoje nós continuaremos falando, sobre demografia, mas eu acho que é muito importante que a gente trate também sobre o histórico do estudo, da população do nosso país, certo? Porque se a gente pensar sobre o fato aí que o momento de o governo começa a se preocupar, com o estudo referente à população do nosso país, ele é muito recente, certo? Se você pegar da época do descobrimento, 1500, o efetivo início da colonização 1530, a preocupação com a população do nosso país só vai começar a ser de fato mais acentuada já no século XX. Inicialmente, como vocês estão vendo aí no slide, em 1933, quando você pega aí o momento onde o governo de Getúlio Vargas pensa em um anteprojeto para criar o Instituto Nacional de Estatística, que ainda não tinha propriamente um viés geográfico, Em 34 você tem a promulgação do decreto e de fato esse Instituto Nacional sai do papel, Em 36, vocês podem acompanhar aí no material, esse instituto ele vai ser instalado, inaugurado por Getúlio Vargas. Já em 38, que é o período já que nós já encontramos no nosso país um Estado novo, um período ditatorial, o Decreto-Lei número 218 de 38 cria o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? E a partir do pré-existente Instituto Nacional de Estatística. Então, é importante lembrar, gente, que a partir do momento que você cria o IBGE, você começa a mostrar uma preocupação do governo do Getúlio Vargas em sistematizar essas informações sobre o levantamento demográfico do nosso país. Certo? Ele cria também 2 órgãos aí colegiados e autônomos, como o Conselho Nacional de Geografia, e também o Conselho Nacional de Estatística, que vai ajudar o IBGE a sistematizar essas informações. Tá? Mas, professor, e antes disso, como que a gente sabe que era a população? Porque se de fato só começa uma preocupação tão grande apenas em 38, com a criação do IBGE de fato, e antes, professor, como que era feito anteriormente? Então, acho que é por isso que é importante que a gente conheça isso e trago para vocês aqui, tirado lá diretamente do site do próprio IBGE, trazendo um pouco de informações para vocês sobre a evolução da população do nosso país. Certo? O primeiro dado, pessoal, que nós temos é de 1550. Aí você pode falar, professor, mas esses dados eles vieram a partir do quê? Vieram a partir de pesquisa de alguns autores. Tá? Primeiro, se você pega 1550, a contribuição de Contreiras e Rodrigues, Contreiras Rodrigues faz esse levantamento e aí vai ser muito ligado também ao papel que os jesuítas tinham nesse momento aí para sistematizar a população que havia aqui no nosso território. Mas é claro, gente, se você olhar ali 15 mil pessoas habitando no nosso país, era a informação que era conhecida, o número de nativos aqui era muito maior. Tá? Mas as informações oficiais que o governo português tinha eram essas que estão sendo apresentadas no material de pesquisa do Contreiras Rodrigues. Tanto que a informação dele é de 1550, 1576 também, de 15 mil, passa para 17.100. Já em 1583, pesquisa já de Pangea Calógeras, ele consegue até já fazer ele já traça já a base da matriz étnica do nosso país, que na verdade é o branco, o português europeu, os nativos, chamados de índios, e os escravos negros, que começaram a migrar para o país a partir desse momento,
E a partir desse momento aqui a gente fala em 14 mil, mas aí posteriormente com um número cada vez maior, né, de chegada dos escravos aqui no nosso país. Mas é interessante a gente ver, né, pessoal, que assim, são os dados oficiais, né, que tem naquele momento, tá? Esse número ele deve ser muito maior que esse, tá? Mas a gente não tinha aí uma sistematização tão grande dessas informações, certo? Aqui também, né, a gente já fala aí, né, em 1660, né, com Contreras de Rodrigues novamente. Você já tem um número maior de brancos, 74 mil brancos e índios livres, então ele já junta os dois, e 110 mil escravos, né? Então o número de escravos no nosso país começa a realmente aumentar muito. Aliás, gente, a escravidão ela vai ser a base, né, da colonização portuguesa no nosso país, tá? Porque quem não foi catequizado pelos jesuítas, os nativos, foi, na verdade, ou morto ou foi trabalhar como escravo. Não havia uma outra saída ali, né? Então, a população indígena sempre realmente muito perseguida, né, ao longo da história do nosso país, infelizmente. Tá? E você percebendo, pessoal, principalmente aqui, ó, de 1700 para 1800, você percebe uma mudança muito drástica. Mas, professor, por que aumentou ali a pesquisa do Celso Furtado de 300 mil para 3.250.000? Por que será, gente? Foi porque Deus quis ou não? O que ajuda a explicar isso, gente, é a chegada em massa, né, de escravos africanos no nosso país. Isso vai explicar esse aumento populacional tão grande. Claro que ele não é preciso, mas assim, um aumento significativo, né, de mão de obra escrava, né, vindo do continente africano, tá? Principalmente da costa ocidental, trabalhar aqui, né, no nosso território como escravos. Tá? E aqui, gente, já falando, né, a partir daqui de 1800, com a vinda da família real em 1808, o Império começa a fazer um levantamento também da população do nosso país de uma forma mais firme, porque ele já está querendo o quê? Está preocupado também com a segurança nacional, né? Então ele começa também a investir nisso, porque ele estava, na verdade, tentando aprimorar a defesa do nosso país, até porque nesse momento é o momento onde a família real se encontra aqui, né? Fugiu lá de Napoleão, né? As guerras lá que temiam, e na verdade, junto com a família real veio toda a riqueza da família real de Portugal. E é nesse momento que é aberto o Banco do Brasil. O Banco do Brasil não foi aberto para, né, ser um banco para o povo brasileiro, mas sim um banco para se guardar a riqueza da família real. Tá? Bom, gente, no período posterior aí vocês observam, né? Novamente aí, né? O Celso Furtado, né? O Diogo Mortari. Então, assim, são pesquisadores que realmente realizam esses levantamentos. Tá? Se você observar, e aí sim, né? Você começa a pegar, principalmente aí, a partir de 1850, tá? Onde ali você vê que a população, a estimativa da população do nosso país são 8 milhões de pessoas. 1850, quando é proibido o tráfico negreiro, de forma oficial, né? A gente sabia que internamente esse tráfico ele acontecia ainda, né? A escravidão era permitida, mas assim, vindo do continente africano já havia, né, uma proibição da Inglaterra e até uma fiscalização, né, por parte dos ingleses, né, da chegada de escravos vindo do continente africano. Então por isso que vocês percebam que até 1850 ela aumenta e depois aí na sequência aí, né, com o Jorge Moreira, com o Jorge Moreira, você vê aí uma diminuição, né, para 7.256 mil, né? Então fica essa dúvida de quais números que de fato era o número preciso. Bom, gente, na sequência aí você pergunta, né, professor, mas acabou o tráfico negreiro, por que em 1869, então, esse número aumentou? Tá, para 10 milhões de pessoas, e aí depois 1890, 1914, 17 milhões, o que aconteceu?
as pessoas no Brasil começaram a ter mais filhos? O que de fato aconteceu? Não, gente, o que ajuda a explicar isso, de fato, é a chegada de grandes grupos imigrantes, né, com aquela política promovida aí, certo, já no final do Império e no início da República, em 1889, com a chegada aí de diversos grupos vindos do continente europeu. E até do continente asiático também, né? A migração japonesa também muito forte aí nesse período inicial aí do final do século XIX. Então, assim, um número realmente é muito grande, a população aumenta muito no nosso país, né? Então é importante que vocês se atentem também para essa informação. E aqui, gente, é claro, né? Uma informação importante que, assim, 1872 é o primeiro censo realizado no Brasil. E aí a primeira... O que é o censo? É você realizar uma pesquisa, na verdade, né? Com algumas perguntas para a gente conhecer a situação que as pessoas vivem e como que elas vivem, né? Para a gente presumir o número de pessoas que moram, né, em determinado lugar, tá? Então, o primeiro censo oficial aqui, né, já era a época do Império, na verdade, caminhando para o final do Império, né, mas foi em 1872. Certo? Aqui, gente, eu trouxe para vocês uma coisa que é importante que a gente fale também, sobre a matriz étnica do Brasil, né? Você fala hoje, na verdade, aí no nosso país, você tem grande parte da população se autodeclara branca, né? A gente tem que lembrar, gente, que assim, quando você fala em cor de pele, né, de acordo com o censo do IBGE, é uma autodeclaração. E a gente tem que entender que, até pela questão mesmo do racismo, que é muito forte no nosso país, ainda que ele exista de forma velada, né, que é uma forma ainda mais sombria, né, grande parte da população, às vezes até ela não quer se enxergar como negra, né, porque de fato aí o preconceito que existe no Brasil é muito grande. A gente sabe que, por exemplo, vocês sabem, vocês vivem isso, um jovem que mora na periferia e a primeira coisa que vão ver em uma entrevista é o CEP que você mora, né? E a segunda coisa que vão observar é a aparência que você tem, né? E a primeira coisa é o que te aproxima do que é mais belo, né? E o que é mais belo, né, gente, de acordo aí com o mercado hoje, você fala, né, no modelo europeu. Né? E o modelo europeu qual é? Qual é o modelo europeu, gente? Então isso é uma coisa que vocês têm que, na verdade, ter isso muito claro, né? Vocês passando ali pela calçada na saída do colégio ali, vendo no Itaú, né, qual o percentual de população preta que você encontra ali. Realmente é muito baixa. Então é uma coisa para a gente refletir. É importante você ver, né, que a população, né, a população negra no Brasil, ela começa, né, a se identificar mais, né, você começa a assumir a sua negritude, mas até de uma forma de preconceito você também trata a questão como um pardo, né? Trata também como uma questão do... Tá, você não é branco, não é preto, é mestiço, mas o preconceito aí, infelizmente, também existe. E aqui, gente, sobre os imigrantes, né? Eu achei importante também trazer isso. É um grande número de imigrantes que veio trabalhar nas lavouras de café inicialmente. A gente percebe o período aí de ápice foi de fato aí no final do período, né, do Brasil Império, início da República. Né, havia uma grande política aí por parte do governo aí de trazer esses imigrantes, né, e tinha até o interesse de embranquecimento da população do Brasil, né. Então esse é também um dos lados sombrios aí do início da República, né, a intenção de trazer também esses outros grupos, né, imigrantes era de fato aí estimular a miscigenação maior do nosso país e tornar a população do país menos negra. Até porque os governantes da época viam, né, a população muito negra como um problema.
É importante isso, né? É um racismo que sempre existiu, né? Claro que com o tempo ele vai se tornando mais velado, né? Ninguém fala muito a respeito disso, mas existe. Né? E o segundo período ali de maior ápice, você vê que foi no período, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, onde essa chegada desses grupos imigrantes realmente aí foi muito forte. No governo da década de 30 ele começa a cair, porque o governo do Getúlio Vargas já proíbe, né, começa a controlar a chegada desses imigrantes, já começa a ver isso como um problema. Né? E é interessante, né, pessoal? Os imigrantes tiveram terras, mas os negros não tiveram. Né? Então isso é uma coisa muito que a gente tem que refletir também muito. Né, que diz muito sobre a evolução da população do nosso país. O negro realmente ele saiu da escravidão e, na verdade, foi para uma situação de marginalidade. Né? Então, esse racismo estrutural que foi construído no nosso país, ele foi algo muito bem pensado. Né? É uma coisa que, às vezes, até se escuta. Né? A gente não tem que falar a respeito disso, tal, né? Mas você mostrando uma situação como essa aí, a gente já consegue ter uma visão, gente, de como isso realmente, até hoje ainda, é nefasto. Né? E, na verdade, não só, né, o racismo, como também o preconceito contra grupos indígenas, né, que a gente vê hoje. O olhar que você tem sobre o nativo no nosso país é um olhar extremamente enviesado e preconceituoso. Né? No dia do índio, é vestidinho de índio e tal, né? Mas ser índio é isso mesmo? O que é ser negro, né? Então a gente não constrói isso e a gente, infelizmente, também aprende pouco sobre isso na escola, de uma forma até mais técnica, porque o racismo é construído no dia a dia, esse estrutural, né? E a escola teria o papel fundamental, né, de buscar equacionar, né, a situação entre as pessoas que habitam o nosso país, mas infelizmente ela acaba não cumprindo esse papel. A gente fica por aqui hoje. Um beijo grande, se cuidem e é nóis.